Então, tem uma pergunta que está aqui, né, no chat, sobre a questão da realidade, né, como garantir o real, se as percepções são sempre particulares, né? Então, realmente é uma pergunta que é bastante pertinente, né? Como garantir o real diante disso, né? Já que a gente está trabalhando aí em outra dimensão, né? Muito interessante mesmo. Pois bem, eu acho que é difícil trabalhar com esse ponto de realidade, talvez no sentido generalizável da realidade, né? Um dado que pode se aplicar para todas as pessoas. Agora, a gente tem que lembrar que a gente está falando de vivência, né? Que a gente está falando de algo que é muito particular, que é da nossa intenção, da nossa relação com o mundo, com o ambiente. A gente não está aqui duvidando do corpo. O corpo ele é natural, né? Bom, pelo menos numa escala mais macro, né? Newtoniana. Não estou falando aqui de uma escala quântica, né? Por favor, não sou coaching quântico. Só uma questão realmente que a gente trabalha com informações e com funções no nível quântico, né? Num nível newtoniano, um pouquinho mais macro, a gente trabalha com massa, né? Mas é um aspecto que é relevante, né? Então, por exemplo, a gente fica imaginando assim, né? Vou dar um diagnóstico de depressão, por exemplo. E é uma tipologia que é interessante, essa que tem no CID, que tem no DSM, né? A gente tem vários sintomas e a gente fala assim, a pessoa tem depressão. Beleza. Mas o que é uma depressão? Né? Depressão pode ser um monte de coisa. Depressão pode ser uma desenergização, uma falta de energia. Então pode ter uma coisa que é uma dificuldade de mobilização do organismo e de engajamento do organismo com o ambiente. A depressão pode ser uma dessensibilização, então pode ser uma tentativa de ajustamento frente ao ambiente. Então imagina um ambiente que tem muita informação, um ambiente que é estressante. A gente poderia se dessensibilizar e aí deprimir. A gente pode estar apático, mas não por uma falta de energia de mobilização, mas uma tentativa de defesa frente ao ambiente que tem muita informação. Quer ver uma dessensibilização que é interessante? É quando a gente encontra com pessoas que estão em situação de rua, que estão morando na rua. Existe uma dessensibilização ali, porque se a gente, de fato, se tocasse em certa medida, a gente levaria essa pessoa para casa para cuidar dela. Mas a gente cria estratégias de dessensibilização para poder lidar com isso. E a gente até cria justificativas, né? Mas imagina se eu levo uma pessoa para casa, eu poderia ajudar uma pessoa, mas aí imagina se eu ajudo uma dúzia, e aí poderia começar a justificar. Poderia falar que isso é responsabilidade do poder público, ou da sociedade como um todo. Mas se eu pensar numa determinada concretude da coisa, é uma pessoa que está ali talvez sem tomar banho, sem comer, que precisa de ajuda, que está na minha frente. E vamos ser sinceros, a gente não ajuda. É muito difícil alguém que pega, leva uma pessoa dessa para casa, dá banho, dá comida para essa pessoa, né? E tenta escutar a história dela, ajudar ela de certa forma, né? Então, a gente cria mecanismos de dessensibilização, né? Isso não seria uma certa depressão da humanidade, né? Então, a gente teria que pensar talvez de uma maneira diferente, né? Esses aspectos dos critérios que a gente usa, né? Imaginar que é claro que os manuais falam que a gente não pode se apegar em um determinado sintoma, existe um conjunto de sintomas, existem sintomas que são comuns a vários quadros que são classificados, mas talvez mais importante do que o dado de um sintoma pontualmente, né, ver ele parado de maneira estática, está presente ou não está presente um sintoma, talvez o mais interessante é entender enquanto processo, né, em que direção que está indo esse sintoma, qual que é o movimento de relação da pessoa com o mundo que dá esse efeito desse sintoma.
É como eu pontuei. Uma coisa é uma apatia de uma dificuldade de mobilização. Né? Eu não consigo me engajar em mobilização. Uma outra forma é imaginar uma empatia, no qual é uma apatia que me falta empatia, porque eu me desensibilizo frente ao mundo. E talvez, aparentemente, eu vou bater o olho e falar assim, tá apático, me parece a mesma coisa, mas são apatias diferentes. Então, entende aí que tem formas de a gente produzir conhecimento e fazer alguma coisa com esse fenômeno, intervir, que são diferentes, mesmo que possa parecer a mesma coisa. Então, a gente tem que tentar aprender esse fenômeno aí com um pouquinho mais de cuidado. Essa que é a contribuição dos autores desse período, né? Acho que isso daí que é um ponto interessante, assim, legal de proposta deles. Bom, vamos dar mais uma esticadinha, ver se a gente consegue aí mais uns 45 para 50 minutos, né? Bom, então, estou trazendo aqui para vocês esse monte de circlinho. Tá, o melhor desenho que eu consegui fazer. Não um desenho muito bom, não. Mas vamos lá. Vamos imaginar aí que nesse círculo talvez a totalidade da realidade. Né? Tudo que existe, né? A totalidade da realidade, está tudo aí. Mas, na verdade, são várias camadas. Né? A gente tem várias camadinhas ali, certo? Ó, a gente tem uma camada aqui em cima, que é uma camada que é mais objetiva, né? Que é material. Essa camada que é uma camada mais externa, né? Nós temos uma camada que é algo que é da ordem do vivido pela pessoa, uma camada que a gente pode chamar de pré-reflexiva, né? Que é o corpo engajando com o ambiente, né? Com o mundo, mas ainda não passou numa determinada dimensão, que é uma dimensão de conceitualizar as coisas, né? Então, é como se a gente imaginasse assim, um mundo que se apresenta, a gente suspende os pressupostos e vive o mundo, né? Um terceiro momento é o momento no qual a gente vai parar e conceituar, né? Então, é uma dimensão do conceituado. É a parte que a gente começa a teorizar sobre o mundo, vai criar nossas hipóteses, né? E ainda assim, existe uma outra dimensão, que é a transcendental, ou que a gente poderia chamar, com aspas, faltou aspas aqui, né? Essência do sujeito, essência que não porque é uma coisa fixa, tá? Mas essência no sentido de radical, algo mais próprio da pessoa, eu quis dizer assim, tá? Como algo que, na verdade, é aquele ponto de projeto de vida e de aposta, né? É aquele ponto no qual não há garantia. E olha que interessante, né? Esse ponto que não há garantia, né, que é de aposta, olha como ele vai ficando longe do mundo material, do aspecto mais tangível, né, do aspecto mais objetivo. O mundo, eu brinco assim, né? O mundo aqui fora, que é o mundo material, às vezes ele é muito longe, né, daquilo que a gente vive, mais longe ainda daquilo que a gente pensa e talvez muitíssimo mais longe daquilo que a gente acredita, né? Então, realmente, essa questão da realidade tem um ponto aí que os autores trazem para a gente, né? E aí eu fiz aí mais alguns recortes em relação a esse diagrama, né? Eu tentei imaginar, né? Bom, mas se todos nós temos um mundo particular, temos uma vivência que é específica, né? Como que a gente consegue viver juntos, né? Não dá louca assim e a gente fica batendo cabeça, né? Cada um para um canto. Como é que a gente consegue fazer alguma coisa, né? Bom, isso acontece porque existe um ponto de compartilhamento desse mundo. A gente compartilha o mundo também, né? Se não, imagina todo mundo achar que hoje não é terça-feira, né? Uns acham que é terça, outros acham que é quarta. Eu acho que tem gente que achou que é quarta, que não veio para a aula, que não está aparecendo aqui no chat. Pode ser. Eu estou achando que é terça. Alguns de vocês também achou que era terça, né? Achamos que devíamos ter essa aula da FAESA aqui mesmo, em recolhimento voluntário em casa, né? Então, existe um ponto que é compartilhado. Parte dele é um aspecto objetivo,
né? Que tem um quê da materialidade do mundo, né? E parte dele é de alguma forma vivida, né? Então eu espero do fundo do meu coração, e espero que seja a maioria de vocês, né, tenham uma vivência compartilhada, de que estão achando que essa aula está dando certo, mesmo a gente aqui com o vídeo nessa distância, que a aula está sendo boa, né? Então, eu espero que vocês compartilhem, que isso seja uma realidade para vários de vocês, né? E olha que interessante, achar a aula boa não é algo objetivo e concreto, mas é uma construção de sentido. Não é bacana imaginar isso, né? Então, olha só, vocês estão vivendo algo, espero que seja assim, né? E ainda que seja algo particular, em certa medida particular, talvez vocês compartilhem. Agora, se eu perguntar o que é bom da aula, o que vocês gostaram e como que essa aula te é boa, talvez vocês começando a explicar e entrando aqui nesse mérito da teorização da coisa, que é como vocês vão explicar esse nível aqui que a gente chama de eidético, né? Nesse nível ali, vocês talvez comecem a discordar. Lembra da entrevista do Piaget, a entrevista piagetiana? Que ele não queria só que a criança desse a resposta certa, mas ele queria saber como que a criança chegou naquela resposta. É mais ou menos essa a ideia, né? Se eu pegasse e começasse a conversar com vocês e vocês me explicassem a vivência de vocês, né? E me dessem a teoria particular da vivência de vocês, essa explicação, aí a gente já vai ficando um pouquinho mais longe do compartilhamento. Algumas pessoas talvez podem coincidir no porquê da sua resposta de gostar da aula, né? Mas talvez a gente vai começar a se distanciar um pouquinho ali, né? E aí, talvez, qual é o papel dessa aula na vida de vocês, né? Por que vocês estão aqui, vocês loucos, apostando em fazer uma faculdade à noite, em tempos de coronavírus, né? Vendo uma aula em vídeo por streaming, né? Talvez com a internet picando, né? Quando vocês poderiam estar aí, sei lá, fazendo o quê, né? Com certeza na rua não, né? Mas não sei, alguma coisa mais divertida em casa, como assistindo Netflix. Espero que algumas pessoas não tenham só deixado ligado aqui o vídeo, né? E eu dado um oi no chat e foi embora já, né? Só está aqui parecendo como online, mas na verdade está lá com o Netflix ligado, né? Mas olha só, que bacana, né? Isso daqui que é o transcendental, que é o ponto de referência de vocês, enquanto aposta de um projeto de vida, né? Talvez aí seja algo um pouco mais particular de cada um de vocês. Difícil, né? A gente ter uma coincidência desses valores, né? Viu? A Daiane Reis está aqui. Ela não está no Netflix, não. Ou será que a Daiane ouviu eu falando isso assim? E, nossa, acordei aqui, deixa eu dar um oi para o Fábio. Né? A Camila também, não sei, quem sabe. Nem Netflix, oh meu Deus, choremos todos juntos. Alguém compartilha aí com a colega o Netflix, gente, compartilha a senha, por favor. Depois da aula, tá? Durante a aula não. E aí eu quero entrar aqui, né? Eu quero entrar aqui com um pouquinho da ideia do Buber, para a gente trabalhar fenômenos também. Né? E vamos tentar criar aí uma fenomenologia existencial e deixar bem claro o aspecto dialógico. Né? Olha só, um monte de gente teve que dar pausa no Netflix e está voltando agora aqui para dar oi atrasado, quase 3 minutos depois. Olha só que coisa feia. Vamos lá. Vamos tentar imaginar aqui um negócio, gente. Olha, eu sou tenso. Olha só, que coisa que é interessante, gente. Vamos tentar imaginar. Essa pergunta aqui, eu acho que é top, né? Como que a gente consegue, né? Vocês podem tentar aí em casa, né? Eu acho que é muito fácil a gente imaginar o som de duas mãos que se encontram, pensando nisso como uma metáfora lá do Buber, não é? Eu e tu, e aí se encontra e só produz alguma coisa no entre. Óbvio, faz muito sentido. Agora eu te pergunto, qual que é o som de uma mão?
Justamente, estamos aqui no silêncio. Uma mão não tem som. Só tem som com as duas mãos. Né? Então, olha, eu acho que a metáfora é bem interessante. E essa é uma metáfora zen budista. Tá? Muito interessante isso, né? Então, a construção da realidade enquanto vivência, não da realidade enquanto concretude, bom, talvez a gente poderia discutir isso daí num outro aspecto, né? Talvez quântico, sei lá das quantas, mas não vamos entrar nesses méritos, né? A construção da realidade enquanto vivência, enquanto significado, realmente, né? O Buber estava certo, olha que bacana. Isso acontece no encontro, não tem isso de maneira isolada somente uma pessoa, né? Assim como no som das mãos. Então, a vida vivida é uma vida de encontro. E aqui eu quero voltar também um pouquinho com Heidegger, né? Ser é existência. Ser é lançamento. Ser é estar em tensão com o mundo, né? Exige uma dedicação. Existir exige uma dedicação, uma reflexão, né? E talvez a gente que está mais em casa, não sei se todos estão em casa, né? Se alguém aí está indo para o trabalho, eventualmente, está circulando um pouco mais. Se alguns estão em casa e tem uma bela vista da sua janela para uma parede, né? Eu sou um privilegiado, a minha vista não é para a parede, mas eu fico pensando, pessoas que estão com vista para a parede, né? Pessoas que estão em cômodos menores, né? Pessoas que estão com familiares que são desagradáveis, não é o meu caso também, né? Ainda bem que eu sou afortunado nesse sentido, né? Por favor, gente, não abre muito o coração aqui no chat não, ó, tem gente já abrindo aqui o coração. Ah, meu Deus, é seu aniversário hoje, Camila? Ó, parabéns para você. Que você tenha uma vida longa e próspera, tá bom? Que seja tudo muito bem, que dê certo. Depois a gente canta um parabéns, né? A gente faz aqui uma videoconferência, abre aqui o microfone e todo mundo canta parabéns para ela no final, tá bom? Então tem que ficar todo mundo até o final. A gente canta parabéns e isso vai ficar gravado, vai estar no YouTube. Parabéns para Camila. Muito bem. E aí, né? Bater a palma com as duas mãos. A gente vai praticar isso já já. Vamos deixar mais para frente. Então vamos lá, olha só que interessante. Então, né, a existência dessa questão da reflexão, desse engajamento, né? Como que é importante, né? Eu acho que eu comentei com vocês isso numa outra aula, ou será que eu comentei na aula da manhã? Não me lembro, agora me foge. Ou falei nas duas aulas, enfim. O Heidegger, ele tinha não me lembro a frase certinha, mas eu lembro que eu já li disso dele, li de um texto dele, né? Lendo ele falando assim: talvez as pessoas estão muito erradas ao imaginar que para você não ser alienado, você sempre tem que ter uma resposta que te é única e que te é muito própria, completamente diferente de todo mundo. Ele talvez está fazendo uma certa crítica aqui a quem está lendo Nietzsche e achando que vai dar uma de Zaratustra doidão e vai sair por aí no mundo sozinho, né? E aí vai ficar impondo sua vontade de maneira unitária e vai ser o diferentão, né? Então Heidegger fala assim: talvez esteja errado, né? E seja justamente o alienado, aquele que quer ser muito diferente. O que vai caracterizar se a pessoa é alienada ou não, se ela não entende o que está acontecendo, que ela não se dá conta desse envolvimento dela e esse lançamento da existência, não é esse aparente de como ela vive, mas a intenção de como a pessoa vive. Porque as pessoas, elas podem decidir, né, fazer coisas como as outras, mas o que leva elas a decidir a fazer como os outros, né, adotar o mesmo tipo de vida ou comportamento, as razões não são necessariamente as mesmas. Então pode parecer que a gente está na manada, mas talvez, né, só pareça que a gente está na manada. Ainda existe, né, ainda assim existe uma dimensão que é particular de cada um. Então, assim, a existência, né, ser no tempo, ser no mundo, ser com os outros, ser para a morte, né, é algo que exige uma reflexão, é algo que exige um esforço, né?
E quando a gente fala de existência, é muito claro que a gente fala tanto de potenciais quanto de limites. Né? E olha que interessante toda essa oportunidade que a gente está tendo. Né? Até alguns dias atrás, a gente achava que a gente podia um monte de coisa na hora que a gente quisesse. E talvez vários de nós não podem botar o pé ali na rua. Né? Não podem, talvez, falar assim, poxa, hoje o dia está tão bonito, eu vou dar um pulo ali na praia e vou colocar meu pé na água. Vou pular 3 ondinhas. Ou vou dar um pulo ali na padaria da esquina e vou comprar aquele pão que eu gosto, fresquinho, ou sei lá o quê. Né? Talvez muitos de nós não estão podendo fazer um monte de coisa. A gente estava acostumado com essa ideia do poder. Eu quero, eu posso, eu consigo. Né? Foco, força, fé. Que são as narrativas aí, né, dos nossos coaches motivacionais de uns tempos para cá. Né? E a gente fica focando no potencial. E claro, a gente tem potencial, a gente pode um monte de coisa. Quem sou eu para dizer que não, por favor? Senão nem trabalharia com o que eu trabalho. Como é que eu ia ser um clínico deprimido, né? Um clínico que não acredita, né? Que não tem esperança. Se eu trabalho com clínica psicológica, porque eu acredito que eu tenho esperança. Né? Mas eu também não posso ser leviano e achar que a gente é só potência, que a gente pode tudo. Né? Existem limites. Né? Então, eu já estou aí há quase 2 semanas sem ver meus pais. Minha esposa já tem até um pouco mais de dias, porque eles não moram aqui no Espírito Santo, né? Eles moram em outro estado. O meu filho, coitado, ele estava doente. Na semana anterior a gente começar a quarentena e ele já não estava indo para a escola. Então, ele está de quarentena 1 semana a mais que todos nós. Né? Não pode ir para a escola ver os amigos, não pode ir lá embaixo dar uma volta na rua. Né? E esses são os limites. Né? E a gente vai ter que lidar com eles. Né? Então, considerar tanto as potências quanto os limites é muito importante, porque faz com que a gente se reaproprie das nossas escolhas e a gente se responsabilize pela maneira como a gente escolhe e se lança em vida. Esse que é o recado lá do Heidegger, quando ele fala que talvez a gente está errado achando que é alienado a pessoa que está escolhendo de determinada maneira, sem saber como que é o processo de escolha dessa pessoa. Né? Somente para aquilo que é mais aparente, assim, já sai julgando os outros. Né? Então, saber daquilo que a gente pode, tanto quanto saber daquilo que a gente não pode, é muito importante. Porque a gente, tendo a noção das condições, a gente consegue fazer escolhas que são mais adequadas e a gente se responsabiliza por aquilo que está fazendo. Porque imagina se a gente fica reclamando dos nossos limites e fica colocando isso de maneira terceirizada. Ah, eu não posso isso por conta de não sei o quê. Né? Não posso ficar o tempo inteiro também. Claro que as condições me atravessam, né? Mas eu não posso botar as condições, né, contextuais que a gente está vivendo nesse momento como algo que seja óbvio assim. Né? Realmente, existem limites e restrições, mas existem também potências, existem saídas, existem brechas, existem fissuras no contexto. Como que eu passo por essas brechas, por essas fissuras? O que eu faço com isso? Como que eu me aproprio? O que eu faço a partir daí que a realidade me põe? Porque onde a realidade me coloca uma restrição, ela também me coloca uma saída. Não tem como colocar só um ou outro. Ambos andam juntos. Né? Então, algo é importante que o Heidegger nos chama a atenção. Né? Um segundo ponto, também o Heidegger faz uma contraposição em relação a René Descartes. Eu já havia comentado, né, lá para trás, na outra aula, comentei brevemente no começo da minha exposição mais cedo, agora há pouco. Né? A gente é muito mais do que um aspecto de racionalidade. Né? Eu não venho a saber do mundo somente pela minha razão, pela especulação cognitiva que eu possa fazer, mas eu venho a saber do mundo na minha relação com o mundo, na forma como intencionalmente eu vou me engajando com o mundo. É assim que eu produzo o sentido, é assim que eu produzo o significado, é assim que a gente produz a vida. Né? Então, o Heidegger quer lembrar a gente, com aquelas 4 dimensões,
né, e aplicando a lógica fenomenológica para entender a existência, que nós estamos além de uma realidade em si mesma. Algo anterior, a priori, algo premeditado e já dado. Eu sou muito além disso. Eu não sou somente a minha genética, seja ela a genética registrada ou a genética expressa. Ou como o Antônio Damasio diz no livro que eu comprei, né, que eu não li ainda e que eu disse que depois eu vou tentar mostrar para vocês. Eu não sou o meu cérebro. Eu sou o meu corpo, em certa medida material. Mas vamos imaginar, será que a gente é só o nosso corpo enquanto medida material? Eu não quero discordar do Merleau-Ponty num certo sentido. Eu sou um corpo, eu não tenho um corpo. Mas será que eu só sou o meu corpo? Será que eu não sou meus desejos, os meus sonhos, o meu projeto de vida? Será que eu não sou algo além que dá sentido e significado? Será que eu sou apenas um grande sistema fisiológico funcionando? Né? É essa a convocação que os fenomenólogos existenciais vêm trazendo para a gente. Então, a ideia do Heidegger, né, com o ser aí, com o ser no mundo, né, é que a gente não existe por si só, que é esse belo nome que está aí no slide, que se chama originação, né, interdependente. Né? Então, a origem dos fenômenos é interdependente, palma da mão, né? Eu e tu lá do Buber. Não é nenhum nem outro, de maneira nem independente, nem de maneira dependente, mas interdependente. Existe uma relação, né, entre um sujeito e um objeto, ou um sujeito e um sujeito, né, entre esses dois operadores aí da função, essa relação vai produzir existência, não enquanto um fato bruto e material, né, mas algo enquanto potencialidade. Né? O objetivo não é ficar discutindo uma materialidade que se contrapõe de maneira binária, né? De maneira dualista com algo que é metafísico, como na ideia, por exemplo, do Platão, né? Que vai falar que tem uma alma que é do mundo das ideias, né? Que habita um corpo, que é uma cópia imperfeita. Não é esse tipo de discussão, que curiosamente é uma discussão que também está existindo até mais para perto da gente aqui no tempo, com o René Descartes, quando ele fala de coisa extensa, né, e de coisa pensante, res extensa e res cogitans, né? Então é até muito curioso alguém estar discutindo algo próximo dessa ideia de alma em pleno século XVIII, né, 17, 18, que é bem próximo da gente. O Platão era muito anterior. Né? Então, não é essa discussão que o Heidegger quer fazer. Né? Ele quer imaginar que a existência ela é potência nesse encontro, assim como o Buber colocou também, e a gente já tinha visto em outra aula. Né? A existência ela é abertura para possibilidades, né? Porque a existência tem uma base espaço-temporal. O que é isso? A gente só existe aqui e agora. A gente é aqui e agora. E esse aqui e agora é singular, único e particular. Cada um de nós ocupa apenas um aqui. A gente não ocupa o mesmo espaço. E nenhum de nós ocupa o mesmo tempo. Então, cada aqui e agora, cada base espaço-temporal é única e irrepetível. Por isso que a existência ela é particular, ela é singular. E é interessante que esse aqui e agora, mesmo que ele seja sempre aqui e agora, em certa medida, ele vai se renovando. Porque a gente se desloca no tempo e a gente se desloca no espaço. E a gente se desloca no tempo e no espaço enquanto aposta. Porque não há garantias de uma direção apropriada, não há garantias de uma direção que vai nos trazer, né, maior retorno. É uma aposta. E a aposta angustia a gente. Quantas pessoas aí
né, estão desesperadas com algumas das escolhas, com algumas das apostas que fizeram alguns dias atrás, alguns meses atrás, alguns anos atrás, porque imaginavam que no futuro algumas coisas iriam acontecer, e agora nós estamos aqui, muitos de nós, em casa, em quarentena, sofrendo justamente os efeitos das nossas escolhas. Se a gente pudesse voltar lá atrás, talvez a gente mudava alguma dessas escolhas. Mas nós não podemos fazer isso. E olha que angustiante. Nós estamos todos aqui em quarentena apostando que é a melhor medida a se fazer. Para tentar fazer o quê? Né? Fazer um flat, estender a curva de contaminação para não ter um pico e a gente estourar a capacidade de funcionamento do hospital. Só que essa é uma aposta que a gente está fazendo. Imaginando que com isso a gente ganha tempo, talvez a gente tenha mais ou menos o mesmo número de pessoas se contaminando, mas as pessoas que fiquem graves, né, em condições graves, possam ter acesso a equipamento hospitalar e elas possam sobreviver. Então, essa é a nossa aposta ao ficar em casa, tentar fazer mais flat a curva e ela se espichar no tempo. E a gente também imagina que uma vez passado o inverno, e é até curiosamente da nossa curva de crescimento, né, que a gente está começando antes do inverno, no outono, né, a gente tem outono e inverno. Nos outros países começou no meio do inverno, né, ou no início do inverno, né. E a gente está antes do inverno, começou, né? Imaginando que vai passar o inverno, vai ficar mais quente. No Brasil geralmente é muito quente, até no inverno a maioria dos lugares é quente. E quem sabe até lá a gente vai ganhando um pouco de tempo, o pessoal desenvolve alguns medicamentos ou descobre como alguns medicamentos podem ser utilizados de maneira profilática para que a gente não fique com um quadro muito grave, ou quem sabe vai desenvolver uma vacina, alguma coisa assim. É uma aposta. A gente não tem nenhuma garantia, né? E aí a gente fica se questionando, por quanto tempo a gente vai ficar em casa? A gente não sabe, né? E olha que interessante, né? Espero que vocês não estejam muito mal aí agora comigo falando essas coisas. Tem hora que eu estou ruim, né? Como não me lembro quem falou ali antes, né? Eu sou tenso de vez em quando com os comentários que eu faço. Mas olha só, pois é, Camila, né? Tô te dando isso de presente. Olha que maravilha. Então, mas olha só que coisa muito louca, né? Como que é angustiante, porque a gente faz aposta, a gente escolhe algumas coisas, crente que tá abafando, vai dar tudo certo, e quando a gente vê, fala assim, gente, que besteira que eu fiz, olha só o que eu escolhi, olha a maneira que eu me desloquei aqui no ambiente, né, no espaço-tempo, olha só o investimento que eu estou fazendo, a relação que eu estou construindo com o mundo, e me ferrei. Então, assim, né, que loucura, né, imaginar certas coisas acontecendo e a gente não, né, tá na ordem do caos, do infortúnio, do incontrolável, do imponderável. Né? A vida é difícil. E aí que entra um ponto que é interessante, justamente essa angústia, né? A angústia, ela pode ser boa. Essa discussão que o Heidegger faz, o Sartre faz, né? Alguns autores fazem essa discussão. Me acompanha aqui, não sei se vocês concordam, mas olha, eu acho assim que é bem interessante o ponto que eles colocam. A angústia, enquanto um aspecto existencial, é muito produtiva, porque essa angústia ela é um estranhamento, que justamente nos mostra, né, que a gente não tem como controlar o mundo. Ela nos retira a segurança que a gente tem na relação com o mundo. Então, a angústia ela é uma oportunidade, né? Porque ela nos mostra que talvez nós estejamos em atitude natural, que a gente está fixo na nossa relação com o mundo, que a gente está ficando enviesado, achando que o mundo funciona de um jeito e a gente não está se atentando para como o mundo está funcionando realmente aqui com a gente, né? E aí, ao estar angustiados, a gente é transportado diretamente para o nível de pessoalidade da nossa relação com o mundo, da nossa intenção, das nossas apostas, de maneira muito direta e radical. Porque se a gente está angustiado, é porque não está saindo como a gente imaginava. Então, nossa aposta está dando errado. E aí nós somos convocados a escolher de novo. O que a gente vai fazer? Né?
Então, assim, a angústia, ela revela, né, o quanto a existência é uma narrativa, é uma biografia. Biografia é uma narrativa. Por isso que é interessante. Opa! Valeu, Carolina. Né, dá para postar isso daí, né? Ficar famosinho, né? Vou virar digital influencer existencial. Não sei se vai colar, não. Acho que o pessoal gosta mais de dicas de moda, né? Ou de malhação. Mas olha só que troço que interessante, né? A existência, né? Ela é biográfica. Ela não é fato, não é? É, é muito interessante assim, né? Imagina a história das pessoas. Quem for trabalhar com clínica, talvez mais claramente, mas eu acredito que quem vai trabalhar com assistência social também, né? E em certa medida, eu acredito que a gente deveria considerar isso muito, né? Na educação, porque olha só, né? A existência ela é biografia, ou seja, os fatos, o que aconteceu, não muda, continua sendo a mesma coisa. Então imagina uma pessoa que passou por uma situação de guerra, uma situação de quarentena, uma situação de violência, a casa caiu na chuva, perdeu o emprego, seja lá o que for, né? Isso é um fato. E isso é muito objetivo, em certa medida. Agora, como que a pessoa conta sobre isso que aconteceu? Esse talvez assim é o papel da clínica de maneira mais clara, né? Não sei se eu estou me defendendo aqui porque eu sou clínico, não consigo ver isso de em outra atuação da psicologia. Talvez seja um erro meu. Toda hora eu falo que a clínica isso é mais evidente, deve ser porque minha experiência é mais clínica. Mas imaginar então que assim a pessoa ela vai chegar lá para a gente para trabalhar, né, aspectos da vida dela e tudo que vai ser trabalhado toma por referência coisas que não mudam, porque a história de vida da pessoa ela não muda, mas a história de vida da pessoa muda, porque ela vai contar de uma maneira diferente as mesmas coisas que aconteceram. Isso é existência, é biografia, é uma história, é muito além do fato, né? Por isso que né, a gente poderia dizer que existir é temporalizar e é espacializar, perdão. Em que sentido? Porque existir é se apropriar do tempo e se apropriar do espaço para poder dar significado. É se relacionar com o tempo e com o espaço. Não deixar que tempo e espaço sejam coisas óbvias, né? Qual que é o valor de uma semana? Qual que é o valor de 14, 15 dias? Qual que é o valor de um ano? Se a gente pudesse voltar 15 dias, se a gente pudesse voltar um ano atrás e mudar algumas de nossas escolhas, ou 2 anos atrás e mudar algumas de nossas escolhas, ou talvez voltar, sei lá, meia dúzia de horas, 6 horas atrás e refazer algumas escolhas, né? Então, ou a gente não está aqui, está em outro lugar, né? Estou em contato com algumas pessoas, né, por conta do trabalho nesse período, e ouvi algumas histórias de pessoas que foram para um determinado lugar, chegaram lá, né, e agora não podem sair no lugar, estão em quarentena e não podem sair do lugar, né? Estão em outra cidade, em outro estado, estão até em outro país e não conseguem sair de lá. Imagina que coisa, né? Então, lidar com os efeitos dessas escolhas, né? Algo que é muito importante, né? Então, a existência é algo que realmente é de outra dimensão, né? Por isso essa questão aí de se temporalizar e se espacializar, né? Eu agora acabei perdendo aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo recuperar. Alguém falou alguma coisa aqui que foi interessante, deixa eu ver, Camila e André e Raquel conversando, trouxeram aqui no chat do vídeo, né? Não no chat lá da FAESA, deixa eu até ver se tem alguma coisa lá no site da FAESA. Não, todo mundo quietinho, né? Aqui no nosso chat aqui do vídeo mesmo, né?
A Bruna falou, depois que a Carolina me fez um elogio, eu fiquei aqui me achando, né? A Bruna falou sobre a angústia como um medo do que ainda vai acontecer, né? E aí a Raquel falou da angústia como medo, o André também falando da ansiedade e tal, né? E é interessante a gente imaginar assim algumas coisas que vocês colocaram, né? A ansiedade é uma coisa, e a ansiedade a gente pode até pensar como um quadro, né? Que é listado naqueles manuais de patologia. O que eu estou falando aqui é de angústia, tá? É diferente. É dessa sensação de que as coisas não acontecem conforme o que eu estou esperando, né? Que as minhas apostas dão errado. Estou falando de angústia existencial como um conceito dentro da contribuição aí desses autores, tá? Então, a angústia não é medo e nem ansiedade, mas a angústia é uma sensação que eu tenho diante do inesperado, do infortúnio e da não concretização das minhas apostas, né? A angústia, não sei, Raquel, se é uma frustração, mas eu poderia dizer que é um estranhamento, talvez uma frustração, quem sabe, né? Pode ser, né? Algo que não é correspondido, né? Como a Bruna coloca, uma perda, né? Alguns autores falam, por exemplo, que tristeza é relacionado com perda, né? Eu estou triste porque eu perdi alguma coisa, pode ser, né? Mas é que conceitualmente esses autores aqui eles colocam essa ideia da angústia, né? Então é um nome técnico que eles usam. Aí eu vou precisar que vocês fiquem atentos para isso, porque, né, quando a gente vai falar dos conceitos aqui, da teoria que a gente está estudando, é importante que vocês tenham isso em mente, né? Angústia é uma palavra que tem um significado, tá? Então angústia de forma nenhuma é um aspecto patológico, doentio, mas é uma constatação de que algo aí se perdeu, né? Então Raquel colocou aqui um negócio, né? Pode ser o medo de acontecer algo de novo, quando não se sabe o que vai acontecer. É uma pontuação interessante, né? Então, não é que a angústia vai ser em relação ao medo de que algo pode acontecer, que pode ficar diferente. A angústia, ela não tem essa medida de expectativa, né? Ou de uma constatação de perda. Mas a angústia somente como um marcador de estranhamento, sabe? Você está fazendo uma aposta, você acha que as coisas vão acontecer de um jeito e você fala, ué, não é assim que as coisas funcionam? Então não precisa de ter necessariamente uma perda, assim, alguma coisa que seja muito relevante, mas é essa ruptura entre o que a gente acha que é a realidade e como as coisas realmente elas se desvelam, como elas acontecem, tá? Então, é a maneira como os autores colocam aí para a gente, né? Mas, enfim, talvez a gente poderia fazer uma discussão com aspectos da ansiedade, da tristeza, de frustração, né? Acho que talvez dá para articular de alguma forma assim. A gente poderia pensar de alguma forma como vocês estão colocando, né? Numa prova seria talvez uma excelente questão dissertativa, né? Numa questão aberta para vocês responderem isso, né? Ficaria interessante. Mas enfim, vamos fazer o seguinte, a gente já está aqui em 8h55, estou ficando um pouco cansado de ficar sentado olhando aqui para esse telefone. Não sei se vocês querem dar uns 5 minutos, dar um pulinho no banheiro rapidinho, carregar a garrafa d'água, né? Abrir a janela, espero que não tenha uma parede aí na frente, que vocês possam olhar para uma coisa melhorzinha, tomar um vento. Pode ser? 5 minutinhos, vamos tentar ser rapidinho, só para mexer as pernas, circular um pouco o sangue. Pode ser? Aí a gente já volta. Beleza? Então vamos lá.